Informação interna: Flamengo vai pelas beiradas para anunciar outro. Pacote pague um, leve dois. Vamos comentar sobre isso, comentar também mais um pouquinho sobre essa partida de ontem entre Flamengo e Bahia. Bahia e Flamengo. Flamengo saiu com a vitória aqui, diretamente de Salvador. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação e deixa o teu like. Se inscreveu, acionou o sino, deixou o like? Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, madrugadão rubro-negro, diretamente de Salvador. Daqui eu já tô partindo para São Paulo, já vou ficar direto aí pro confronto contra a equipe do Corinthians. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Além das lesões, a gente vai comentar sobre isso. Não dá para entender o que acontece no Flamengo, cada um na sua fé. Vamos fazer uma oração, fazer alguma coisa, porque o bicho tá pegando no Flamengo. Mas o jogo de ontem, essa vitória do Flamengo de ontem, foi o jogo mais Tite da era Tite que eu já vi no Flamengo. O Flamengo deu uma finalização na direção do gol do Bahia. E foi justamente a cabeçada de Bruno Henrique. O Flamengo tomou 17 finalizações do Bahia, no entanto, apenas 3 foram na direção do gol do Flamengo. E ontem, ao invés do Flamengo tomar gol de bola aérea, o Flamengo fez o gol de bola aérea. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Flamengo ainda está aqui em Salvador, na Bahia, e viaja ainda hoje, ali depois do almoço, após o horário do almoço, para a cidade do Rio de Janeiro, aonde o grupo, logicamente, vai estar de folga aí o restante do dia, e aí se reapresenta naturalmente amanhã ao CT Ninho do Urubu para o foco total na partida contra a equipe do Corinthians. Eu não sei nem com qual time que o Flamengo vai entrar em campo para jogar contra o Corinthians, porque o Flamengo realmente tá ferrado, minha gente. Ó, o primeiro tempo achei bem ruim do Flamengo. Eu não gostei nada do primeiro tempo do Flamengo, mas o segundo tempo evoluiu, foi um pouco melhor e, cara, desfalcado, lesão atrás de lesão. O Flamengo, não sei se vocês sabem, impôs ao Bahia ontem a primeira derrota do Bahia jogando com a equipe completa dentro de casa. É difícil vencer o Bahia na Arena Fonte Nova. Então, assim, é lógico que a gente tem algumas ponderações, o Flamengo jogar recuado, aquela coisa toda. Mas, cara, de novo o Luiz Araújo fez um grande jogo. Monstruoso o jogo do Luiz Araújo. É engraçado como ele se entrega 1000% dentro de campo e o cara não lesiona. Aí vem o Michael, joga 2 dias, lesiona, né? Joga 2 partidas, né? Na realidade, uma partida e um pouco da outra, né? Porque jogou todo lá contra o Bragantino e a partida de agora jogou quase nada, né? A gente vai entrar nesse campo, inclusive tem informações soltadas pelo próprio Flamengo. O Jean Lucas, cria do Flamengo após o jogo, falou ali na saída de campo o seguinte: a gente fez um bom jogo. No primeiro tempo tivemos controle de bola e faltou finalizar mais. No segundo tive a chance e o goleiro foi bem. Eles tiveram a chance no escanteio e nada mais. Acho que não tem nada perdido. Temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro. Temos que refletir para fazer um grande jogo no futebol. A esperança é a última que morre no futebol. Fizemos um grande jogo e tem o jogo da volta. O torcedor pode ter esperança sim. Cara, vou falar um negócio pra vocês aqui. Ah, mas o Flamengo isso. Aí o Rogério Ceni falou também. Tive lá na entrevista coletiva do Rogério Ceni. O Flamengo não conseguiu sair jogando. Rifou todas as bolas. Isso é um problema do Flamengo mesmo. O Flamengo tem que ajeitar essa saída de bola aí. Quase não teve oportunidade de gols. Não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe. Falou ali o Rogério Ceni. Realmente, gente, eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe. Agora, você simplificar isso, porque não teve nenhuma defesa do goleiro, nós não merecemos a derrota, futebol não tem essa história. Teve interferência da arbitragem negativamente pro Bahia? Não. Aliás, teve negativamente para o Flamengo. Porque aquele lance do Michael ali não foi rigorosamente nada. Não foi nada. E a arbitragem parou o lance, né? Que poderia ter sido 2-0 pro Flamengo. E o senhor, Rogério Ceni, você sempre perde, você sempre tá perdendo pro Flamengo. São 13 jogos contra o Flamengo e 13 derrotas do Rogério Ceni, 6 gols marcados apenas e 27 gols sofridos.
Foram 6 derrotas pelo São Paulo, 3 derrotas pelo Bahia, 3 derrotas pelo Fortaleza e ainda uma derrota quando ele comandou o Cruzeiro, no ano que o Cruzeiro foi rebaixado, passou por um monte de treinador, né, aquele time do Cruzeiro. Então, assim, ele sempre é freguesaço do Flamengo, Rogério Ceni. Pesou ontem o fator Rogério Ceni, né? Ah, o Bahia teve 62% de posse de bola, o Flamengo teve 38%. Ah, o Bahia já teve 17 finalizações, o Flamengo teve 7. Tudo bem. Mas das 17 do Bahia, 3 só foram no gol. Das 7 do Flamengo, uma foi no gol e fez o gol, né? É lógico que a gente não tem que se escorar nisso. O Flamengo tem que jogar mais, mas, gente, é um time esfacelado. É um time que... O Tite estava falando na entrevista coletiva ontem, ele abordou o assunto La Paz, né? Ele que voltou à beira do gramado do Flamengo e falou: eu queria que as pessoas dessem ouvidos à ciência. A ciência está aí para usufruir. Jogar em La Paz é muito difícil. Te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso. Mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro, no segundo tempo, para a tal da parada técnica que tem no Carioca, por exemplo, que está um calor danado do Rio de Janeiro nessa época do ano. Vai dar problema. Deu comigo e vai dar mais sério se nada for feito. O Tite criticou ainda o fato da Conmebol querer que o time chegue um dia antes em La Paz. Isso aí é um completo absurdo, realmente. O Flamengo ligou o dane-se e para não falar outra coisa aí, não, tudo bem, eu pago essa multa aí, mas o meu time não vai para lá um dia antes. Quanto mais tempo você fica exposto a altas altitudes, né? Você piora, você tem sintomas ali piores, você tem enjoo, você tem dor de cabeça, E o Flamengo chega em cima da hora do jogo, no dia do jogo em La Paz, fica hospedado em Santa Cruz de la Sierra, justamente por conta disso. Mas a Conmebol não tá nem aí, simplesmente multou o Flamengo, multou o Tite, um completo absurdo isso. Isso eu dou total razão ao técnico do Flamengo. Tite falou sobre a postura do Flamengo também aqui em Salvador ontem. E ele falou: eu não vou, a equipe se acovardar, ela não é. Ela pode ser por uma circunstância do jogo. É diferente de tu se posicionar atrás de ideias, dá pra perceber isso. Eu não vejo dessa forma de fechar a casinha. O Flamengo tentou se impor no jogo, mas não conseguiu, né? Vamos combinar que o Flamengo não conseguiu, em que pese os desfalques, que teve jogo na altitude, teve jogo do Bragantino, não tem como passar pano para isso, e lógico, isso aí tem que ser trabalhado, vai ter a partida contra o Corinthians e vai ter todo o período da FIFA para descansar, para treinar, para recuperar atletas como o de Arrascaeta, como o Pedro, enfim, todas essas situações. Tite lamentou a lesão do Michael e reclamou sobre o lance que o árbitro Rafael Claus marcou falta no atacante, no jogo de ontem. E ele falou: o Michael quase iria fazer o segundo gol, pois não foi falta, não foi nada. Ele tirou o corpo e o zagueiro caiu. E logo o Claus, né, rapaz? O Claus não é de marcar essas faltinhas, ele estava lá no meio do campo, nem tinha como ele ver o lance, era para ele ter deixado o lance seguir, para depois ele avaliar no árbitro de vídeo, se chamasse, quem sabe, marcar aquela falta ali. Foi um completo absurdo, foi um erro daquela falta do senhor Rafael Claus, que teve uma péssima arbitragem ontem, não foi bem o Rafael Claus, né, mas, enfim, parece que foi comentado na transmissão da Rede Globo, né, Paparazzo fez essa pergunta aí sobre a questão do De La Cruz, sobre ele ter que fazer uma artroscopia e coisa e tal, e o Tite falou sobre isso. Eu não tenho nenhuma informação do De La Cruz nesse quesito e eu saberia. A informação não procede. Talvez o médico possa falar sobre. Uma coisa é comentar e opinar. É da vida, é democrática. Informação é outra coisa, falou o Tite, né? O Luiz Roberto teria dito na transmissão que o De La Cruz teria que passar por uma artroscopia, alguma coisa, isso foi levado para a coletiva, e o Tite nega essa situação. Ainda bem que ele negou, né? Ainda bem que não é verdade, senão nossa situação ia estar pior ainda. Autor do gol da vitória sobre a equipe do Bahia, Bruno Henrique falou com a Globo e disse o seguinte: a gente não veio aqui para fazer jogo de empate. Poderia ter sido melhor, mas a gente fez um grande jogo
disse o BH, o Bruno Henrique. Não acho que tenha feito um grande jogo, fez um jogo que deu para o Gasco e foi uma vitória à la Tite, né? Um time seguro defensivamente, numa oportunidade foi lá e marcou o gol para o time do Flamengo. O Flamengo soltou uma nota ontem, 15 para meia-noite, falando o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita e serão reavaliados no retorno à cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o Michael deixou o campo carregado pelo fisioterapeuta do Flamengo e também o preparador físico do Flamengo, Fábio Mascheredian. Enfim, tem que ser investigada essa situação, tem que entender por que tantas lesões musculares estão acometendo o Flamengo, se é carga, se é quantidade de jogo, se é... Tem que ver o que é isso, porque eu contei a quantidade de lesões musculares que o Flamengo tem, a gente vai repercutir isso aqui também. E aí tem uma outra informação, já não bastasse as lesões que o Flamengo tem essa história da carochinha do Pedro ir para a seleção brasileira, que eu acho completo absurdo. Como é que eles convocam um jogador que está lesionado, que está voltando de lesão, né? Aí tá aqui: seleção conta com Pedro no primeiro treino e volta ao Flamengo será teste, informa o Diogo Dantas. Então, muito provavelmente, o Pedro deve pelo menos viajar para Itaquera, né, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do Corinthians, mas não dá para entender realmente, vai lá e convoca o jogador que tá lesionado. Então, no mínimo, ele tem que ir para Itaquera, né? Porque se dá para jogar pela seleção, dá para jogar pelo Flamengo também, né? O Gerson, ontem também, saiu do gramado por conta de uma falta de ar. O jogador saiu de campo com dificuldades para respirar, informou a reportagem no gramado durante a transmissão do jogo. São coisas que a gente fica sabendo depois, naturalmente, as pessoas vão enviando pra gente, porque a gente tá lá na tribuna de imprensa, não dá para perceber tudo, logicamente. Muita gente vai lá: pô, Pedrão, aí Salvador não tem altitude. Pô, mas o Gerson tomou uma pancada, uma bolada na cabeça. Então pode ter até pessoa mais entendida disso, um fisiologista, um fisioterapeuta, até pode explicar melhor, é um médico, lógico, melhor essa situação, mas de repente ele pode ter influenciado essa pancada, né? Foi uma senhora pancada, o cara bicou a bola, o Gerson caiu na mesma hora no gramado, o Klaus estava próximo ao lance, paralisou o lance ali, de repente tem até alguma coisa a ver com isso aí, beleza? De La Cruz chorou durante um minuto de silêncio antes da vitória do Flamengo. A emoção tomou conta do jogador durante o minuto de silêncio prestado ao falecimento ao zagueiro esquerdo. Ambos jogaram juntos nas categorias de base da equipe do Liverpool, do Uruguai. E lógico, De La Cruz, companheiro dele, começou com ele, né? Ele sentiu muito. Acho até que psicologicamente ali no primeiro tempo ele teve essa situação, ele sentiu essa situação bastante, né? Não foi bem ali no segundo tempo, ele já deu uma melhorada, já ficou mais ligado no jogo, estava meio aéreo ali no primeiro tempo, que é natural, que é normal também, um companheiro dele, né? Imagina, né, perder a vida de uma forma trágica como foi, e deu um passe maravilhoso ainda pro Bruno Henrique, que não foi o cruzamento, não foi uma simples batida de escanteio, foi uma fatiada, né, que ele deu ali na bola, pum, a bola, o BH, pum, botou a bola pro fundo do barbante. Então teve participação decisiva na vitória do Flamengo. Infelizmente o De La Cruz também saiu com problema ali no posterior de coxa. É só posterior de coxa, é um negócio inacreditável. Pedro posterior de coxa, Arrascaeta posterior de coxa, a gente vai comentar sobre isso. Aliás, o Flamengo teve 12 problemas médicos em jogadores do time nos últimos 28 dias, nas últimas 28, nem 28 partidas. São 28 dias. Esse mês de agosto para o Flamengo foi um mês terrível, falando em relação a lesões. Em relação a classificações, foi ótimo. O Flamengo avançou nas duas, deixou bem encaminhada a outra, lógico, tem que ter o respeito, não classificou ainda, mas em relação à lesão, cara, olha só. Pedro posterior de coxa, Gabigol posterior de coxa, Arrascaeta posterior de coxa, De La Cruz posterior de coxa e Michael posterior de coxa. Cinco atletas do Flamengo com a mesma lesão de posterior de coxa. Será coincidência do destino? Será que estão errando a mão em alguma coisa? Precisa ser avaliado, né? Essa situação, para dizer o mínimo, né? Não estou julgando ninguém, não estou falando que é culpa de ninguém, só estou dizendo que tem que ser debatido e discutido essa situação.
Ontem foi aniversário do filho do Everton Ribeiro, o Totói, que recebeu de presente aí uma vitória do Mengão. Ele que é rubro-negro, é torcedor do Flamengo, mesmo com o Everton Ribeiro jogando lá no Bahia. Lógico, o pai dele, aquela situação toda, mas lá no Maracanã ele mostrou que ele é Mengão. FIFA orienta e CBF decreta tolerância zero para quem for pressionar os árbitros, e agora só quem pode, quem sabe, trocar uma ideia com a arbitragem é o capitão da equipe. Se outro jogador se dirigir a palavra ao árbitro, já deve tomar o cartão amarelo, né? Tá? Foi uma orientação que saiu da FIFA, tá? E já deve estar aí nas próximas partidas, nos próximos jogos, então o Flamengo tem que tomar cuidado com essa situação, beleza? Flamengo ainda trabalha para ter mais um reforço nessa janela, que é o lateral direito da Vecchia Senhora da equipe da Juventus, da Itália, o Danilo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Devem ter conversas aí ainda. Lógico, tem a questão do Gonçalo Plata, a gente comentou na tarde de ontem essa possibilidade aí do Danilo, e o Flamengo segue avançando aí para tentar contar com esse jogador já nessa janela. Se o Wesley fosse negociado, né, concretizado, ia facilitar a vinda do jogador, até por uma compensação financeira, por luvas, mas não foi negociado, mas o Flamengo segue nas conversas para ter mais esse jogador aí no finalzinho da janela. Bastidores. Entenda como o Alexandro ajudou o Flamengo a contratar o Alcaraz, segundo o GE. Globo e a jornalista Letícia Marques. Ligação por vídeo após o anúncio do lateral foi importante para o argentino bater o martelo e topar vestir a camisa rubro-negra. Companheiros e campeões pela Juventus da Itália, da Copa da Itália no ano passado, eles têm uma boa relação que foi colocada à mesa para ajudar o Flamengo a selar a contratação do argentino. O Alexandro conversou com o Alcaraz, também chamado de Charlie, pelos mais próximos, para o meia topar o projeto do Flamengo. Olha que bacana, gente. Ainda no CT, os dirigentes fizeram uma videoconferência com os empresários e com o Alexandro para acertar os últimos detalhes da negociação. Para assinar o contrato, os dirigentes embarcaram para Portugal, ponto de partida da expedição na Europa. Em paralelo, o Flamengo tinha a situação do Alcaraz. Na segunda-feira, quando o Alexandro assinou o contrato, o lateral fez uma ligação de vídeo junto a Braz e Spindle e falaram sobre o projeto e as ambições do clube. O argentino se mostrou animado com a presença do ex-companheiro e comentou o desejo de jogar no Flamengo e de ser campeão novamente ao lado do lateral. Eles venceram juntos a Copa da Itália. Foi então que Braz e Spindle embarcaram para Londres para acompanhar o exame médico e a assinatura de contrato após aprovação, galera. Então, olha aí, olha que bacana, né? O Alexandro mal chegou no Flamengo, né? E o Flamengo já teve ajuda, foi uma ajuda primordial, essa ajuda do Alexandro para o Flamengo acertar essa contratação do Carlos Alcaraz, que chega hoje à cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou estar no Rio de Janeiro, mas vai ter equipe lá do Mengão Melhor pegando as imagens, fazendo as imagens lá, tá? Para fazer essa cobertura bacana aí da chegada de Carlos Alcaraz à cidade do Rio de Janeiro. E o Alexandro chega amanhã, às 5 horas da manhã, e vai ter cobertura também, logicamente, pra gente fazer a chegada aí do Alexandro. De repente eu jogo o vídeo das 5 até um pouquinho mais tarde, para ter já embutida ali a chegada do Alexandro. Alcaraz se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. Meia argentino de 21 anos custou 110 milhões e 600 mil reais, superando os 88 milhões e 200 mil reais que o Flamengo investiu na contratação de Pedro em 2020. Vamos torcer para que justifique essa prata, La Plata, né? Quem sabe vem o Plata aí também, para que o Flamengo conquiste os devidos títulos, as devidas vitórias e conquistas. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.